E nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade a essa série de vídeos que eu resolvi fazer aqui sobre terapia reencarnacionista. E claro que neste vídeo eu vou falar mais aprofundadamente, entrando na investigação do inconsciente, a principal ferramenta utilizada na terapia reencarnacionista. Se você não me conhece, sou Marcelo Ciring, terapeuta, professor e escritor, e esse canal é para a gente falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e, claro, trazendo toda uma bagagem de conhecimento terapêutico para ajudar você nesse processo de desenvolvimento. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, importante para a gente. Se você gostar dos conteúdos, considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações. E claro, você pode compartilhar isso com amigos, conhecidos, grupos que você participa. E você também pode deixar um comentário ao final do vídeo, tá bom? Então vamos falar sobre a investigação do inconsciente. Eu costumo entender e passo isso para as pessoas, e para entender as coisas que acontecem hoje, eu tenho que entender o que aconteceu lá atrás. Isso significa que coisas muito profundas e que a gente não tem muito conhecimento sobre a origem disso, eu preciso de fazer o quê? Uma investigação. Buscar entender de onde vêm essas coisas. E tem coisas que realmente não tem como a gente compreender olhando só para esta vida atual. Claro que tem muitas coisas que já estão nessa vida atual, que foram criadas nessa vida atual e que por alguma razão causam um certo problema para você. Mas tem coisas que realmente são mais profundas, principalmente características da nossa própria personalidade, estruturas da nossa personalidade que nos incomodam porque elas estão bem enraizadas e que para que eu possa entender um pouco sobre a construção dessa personalidade, eu não tenho que apenas olhar para esta vida, eu tenho que olhar para as vidas que se passaram, ou seja, realmente olhar e entender as vidas que foram vividas e que consequentemente ajudaram nessa construção desta personalidade que se manifesta nessa vida atual. Por que eu falo de personalidade? Porque às vezes a gente tem características que nos incomodam, a gente tem comportamentos que nos incomodam, a gente tem hábitos ou até mesmo padrões que nos incomodam e que a gente tenta buscar mudar tudo isso e a gente encontra muita dificuldade. Sendo que a gente tem toda essa dificuldade, então a gente precisa investigar de uma maneira mais profunda, de uma maneira de entender por que você tem esses comportamentos, esses hábitos, essas crenças inclusive, crenças muito fortes, que às vezes nem faz parte da sua própria família, você traz isso muito forte. Então a investigação inconsciente é para nos ajudar a entender todo esse processo, e para isso como é que é feito? É feito como se fosse uma regressão. Você vai deitar numa maca, ou vai deitar numa cama, enfim, e o terapeuta ali, preparado já, bem estruturado com a técnica, ele vai fazer todo um processo de relaxamento para que você possa ficar mais solto, mais tranquilo, mais relaxado. E ao mesmo tempo você vai ter um processo de expansão. O que é essa expansão? É como se você expandisse, você tem a sensação de que parece que você está acessando outras camadas mais sutis do seu próprio ser, e que através desse relaxamento, dessa expansão de consciência, o que vai acontecer? Aos poucos começa a vir à tona certas informações, certas memórias. É natural que a gente espera ver como se fosse uma televisão, como se fosse algo muito claro, porém eu sempre costumo dizer o seguinte: se a gente parar para pensar que, o que eu comi no dia de hoje, há um ano atrás, o que eu me alimentei, qual foi meu almoço, qual foi minha janta, provavelmente, se for um dia muito especial, você talvez lembre. Eu comi tal coisa, era uma festa, era um lugar bacana, enfim, e eu provei determinado alimento, gostei muito, eu guardei essa memória. E se a gente pegar essa mesma pergunta e ao invés de um ano atrás, a gente colocar 5 anos atrás, provavelmente você não vai lembrar. Há 10 anos atrás, provavelmente você não vai lembrar. Nem eu lembro das minhas, do que eu me alimentei, do que eu almocei, jantei, enfim. A nossa memória funciona dessa forma, então cada vez vai ficando antigo, cada vez vai ficando mais difícil da gente recordar. Então a gente vai tentar buscar através das próprias percepções, sensações, sentimentos, dentro desse processo de relaxamento e expansão de consciência, ajudar a pessoa nesse processo de recordação. Então existe uma série de técnicas que nós utilizamos para poder ajudar a pessoa
a fazer isso de uma maneira segura e confiante. É importante também dizer uma coisa que é fundamental. Fica aquela pergunta: Marcelo, bom, isso me parece uma regressão de vidas passadas. E se eu ficar preso lá naquela situação, o que vai acontecer comigo? Na verdade, a pergunta é: você ficará preso ou você já está preso a essa situação? Porque quando você tem um determinado problema, quando você tem um determinado sentimento, ou quando você vivencia uma situação em que você está em sintonia, você está conectado a algo que está lá atrás, você já está preso lá atrás, de forma indireta. O objetivo da investigação inconsciente é desconectar você dessa situação, ou seja, te ajudar a você sair daquela sintonia em que você ainda se mantém preso, por alguma razão. E uma vez que você se desconecta disso, aí sim você acaba saindo disso e principalmente entendendo o porquê você se manteve a tudo isso. Então a investigação inconsciente serve para isso, para a gente procurar se desconectar de algumas coisas, mas principalmente entender, compreender e ter consciência de que aquilo lá atrás tem muito a ver com as coisas que eu vivo hoje, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu comportamento, na maneira de eu ser com as pessoas. Então, porque, por exemplo, dentro da minha família todo mundo é mais extrovertido, eu sou uma pessoa que não consigo vivenciar isso, me tranco no quarto. Por que que eu tenho fobia sobre certas coisas, sendo que ninguém na minha família tem isso, eu nasci naquele mesmo meio, né? Por que que quando eu vejo uma cena aquilo me emociona muito? Por que que quando alguém fala determinada coisa aquilo me provoca um sentimento muito abrupto, né? Uma raiva, um ódio? Tudo isso tem resposta. A questão é como nós podemos buscar essa resposta. Se for só nessa vida atual, a gente pode até um certo alcance, mas quando a gente faz uma investigação do inconsciente, a gente pode ter um alcance muito mais profundo, entendendo de maneira mais profunda, e aí com isso te ajudar você e aliviando tudo isso dentro de você, ou até mesmo sabendo como você pode mudar o seu comportamento com mais assertividade, com mais entendimento sobre aquilo. E claro que isso muda muito a nossa percepção de vida, muda muito a maneira da gente enxergar a nossa vida, né? E aí a gente começa a entender como funciona essa história de reencarnação e vidas passadas. E claro que também tem uma coisa que é muito importante, não só entender, mas enxergar o seu futuro, enxergar as coisas da frente, já com uma visão renovada. É como se você trocasse o óculos e enxergasse melhor certas coisas, uma outra ótica, com uma outra percepção, e isso vai te clarear a sua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos, vai clarear as tuas relações, vai ajudar você a entender por que fulano é daquela forma, por que ciclano é daquela forma. Então isso ajuda muito a gente ter um entendimento melhor. Então a investigação do inconsciente não é um procedimento perigoso ou difícil. Ele é um procedimento para ajudar você a recordar coisas que são muito antigas. E existe uma série de técnicas envolvidas dentro desse processo. Então, a investigação do inconsciente é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e logo em breve você receberá o próximo vídeo dessa série. Um grande abraço, até mais. E deixe o seu comentário, o que você achou desse conteúdo. Até mais.